Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos começar o módulo de Teorias Ácido-Base e em nossa aula 1 vamos estudar as teorias de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. E lembrem-se de já deixar o seu like e se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. A primeira teoria ácido-base de caráter científico foi proposta em 1884 por Arrhenius, onde ele analisou o comportamento de substâncias em meio aquoso. E para Arrhenius, ácidos são substâncias que em solução aquosa liberam o cátion H+, H3O+. Aqui um exemplo, HCl, quando colocado em água, libera H+, e Cl-. Logo, HCl seria um ácido. E as bases são substâncias que em solução aquosa liberam ânion OH-, a hidroxila. Aqui um exemplo, NaOH em água liberaria Na+, e OH-. Por liberar OH-, NaOH é uma base. Ela é uma teoria bem simples e nós podemos falar um pouco sobre as suas limitações. Primeiro, ela restringe a análise de acidez e basicidade a compostos que possuem hidrogênio ionizável, H+, e compostos que possuem hidroxila. Por exemplo, ela não avalia se íons metálicos, sódio+, por exemplo, teria caráter ácido ou base. E segundo, ela também restringe a análise a soluções aquosas. Eu só posso falar que HCl é um ácido se eu colocar em água e mensurar se vai liberar H+ ou H-. Se eu só tiver a molécula, eu não tenho como falar se é um ácido ou uma base. A segunda teoria, ela é a de Bronsted-Lowry, também é conhecida como teoria protônica, e foi proposta em 1923 por Bronsted na Dinamarca e Lowry na Inglaterra, independentemente. Bem, eles analisam uma equação química para propor os ácidos e as bases, e eles falam que numa equação nós temos pares conjugados, ou seja, um ácido 1 vai reagir com uma base 2, formando um ácido 2 e uma base 1. A gente já vai dar um exemplo para nós entendermos melhor. Mas os pares conjugados seriam: o ácido 1 vai se transformar na base 1 e a base 2 se transforma no ácido 2. Na teoria de Bronsted-Lowry, ácidos são substâncias doadoras de prótons, H+, e as bases são substâncias aceptoras de prótons, H+. Vamos a um exemplo. HF mais água, dando H3O+, mais F-. Primeiro, nós devemos procurar localizar os pares conjugados. Ou seja, o HF, você acha que se transforma em H3O+, ou F-? Qual é a substância mais semelhante a ele? É o F-, enquanto que a água, ela se assemelha mais ao H3O+. E nós temos então os pares conjugados, HF, F- e água e H3O+. Vamos agora classificar em ácidos ou bases. Olhando para o HF, quando ele se transforma em F-, o que aconteceu com o HF? Bem, o HF, para se transformar em F-, ele perdeu um hidrogênio. Se ele perdeu, ele doou um hidrogênio. Se ele doou o hidrogênio, o HF é um ácido. Todo ácido ele se transforma numa base. Bem, e agora a molécula de água. O que acontece para ela se transformar no H3O+? Ela tem que receber um átomo de hidrogênio. Se ela recebe um átomo de hidrogênio, ela é uma base, é uma substância aceptora. Então aqui nós temos uma base 2 e a base se transforma no ácido. Nós sempre vamos ter esses pares conjugados. Se de um lado é ácido, do outro vai formar uma base e vice-versa. Então aqui temos os pares conjugados, aonde HF é o ácido, F- é a base, H3O+ é o ácido, H2O é a base. E como agora que nós podemos prever a força dos pares conjugados? Primeiro, a força de um ácido corresponde ao quê? A sua tendência de perder hidrogênio, a sua tendência de doar o próton. Enquanto para Bronsted-Lowry, a força de uma base é a tendência de receber, de ganhar o próton. Quanto maior a tendência de ganhar o próton, mais básica vai ser a substância.
E aqui nós temos um exemplo, H2SO4 mais água, gerando H3O+, e HSO4-. Nós aqui já classificamos, o H2SO4 é um ácido 1, HSO4- é a base 1, nós aqui temos um par conjugado, H2O e H3O+, nós temos o outro par conjugado. E aqui eu só queria ressaltar aqui, H2SO4 nós sabemos que é um ácido forte. Toda espécie forte, ela tem como par conjugado uma outra espécie que é fraca. Tá? E nós podemos mensurar essa força de ácidos e bases através da fórmula da constante de equilíbrio, que nós iremos abordar melhor em nossa aula de cinética química, equilíbrio químico aqui no caso. A constante ela vai ser dada com base nas concentrações das substâncias, mas o que nós temos que saber é que quanto maior o valor da constante de um ácido, do Ka de um ácido, mais forte é esse ácido. Vamos agora à teoria de Lewis, também conhecida como teoria eletrônica. Ela foi proposta em 1923 e ela é baseada na transferência de elétrons entre as espécies. É uma teoria largamente abrangente, já que todas as substâncias possuem elétrons. Para Lewis, os ácidos são espécies capazes de receber um par de elétrons. Mas quais seriam essas espécies? Temos aqui, por exemplo, cátions metálicos. Cátions metálicos, o cálcio, quando vai fazer a ligação química com o cloreto, formando cloreto de cálcio, ele recebe elétrons do cloreto. Logo, cálcio agora pode ser dito que ele tem características ácidas. E quais são essas espécies? Podemos agora classificar também os cátions metálicos. Por exemplo, cálcio mais 2 Cl-, dando cloreto de cálcio. O cálcio, sendo um cátion, pode receber um par de elétrons. Logo, ele vai ter característica ácida. Espécies também elétron deficientes no nível de valência. Vamos aqui ao exemplo. O cloreto de alumínio, aqui o alumínio ele é do grupo 13 da tabela periódica. E o alumínio pode ficar estável com 6 elétrons na última camada. Aqui o alumínio pode ainda receber um par de elétrons do cloreto, gerando esse outro composto. E aí ele então ficaria com 8 elétrons na última camada. Se o alumínio pode receber elétrons na última camada, ele é um ácido. Ácido para Lewis é toda substância, toda espécie capaz de receber elétrons. Então os compostos aqui do grupo 13, eles ainda podem receber elétrons, se tiverem somente com 6 na última camada, né? Logo também podem ser classificados como ácidos. E moléculas com átomos centrais grandes, com grandes raios atômicos. Esses átomos centrais grandes, eles podem receber elétrons, acomodando na sua estrutura eletrônica. Por exemplo, aqui nós temos o tetrafluoreto de silício. Ele pode interagir ainda com 2 ânions fluoreto, formando aqui um ânion, o SiF6, 2-. Ou seja, aqui nós temos o silício interagindo com 2 fluoretos, ou seja, ganhando elétron desses fluoretos. Isso aí só é possível ao fato do silício ele ter um grande raio atômico. Eu diria que ele aqui pode ser considerado capaz de receber elétrons a partir do 3º período da tabela periódica. E toda espécie capaz de receber elétrons, para Lewis, é classificado como ácido. E as bases para Lewis são espécies capazes de doar um par de elétrons. E quais são essas espécies? Primeiro, espécies negativamente carregadas, os ânions. Aqui nós temos o amideto, o fluoreto. Se a espécie ela aqui já está com carga negativa, ela pode doar essa carga negativa para outra, sendo então considerada uma base de Lewis. Aqui também, espécies que contenham ametais com par de elétrons livres. Ou seja, aqui no caso, espécies neutras. Aqui nós temos a água e a amônia. Vamos aqui exemplificar melhor o caso da água e da amônia. A sua estrutura de Lewis, a água aqui, o átomo de oxigênio, ele vai possuir elétrons não ligantes. O átomo de nitrogênio também. Esses elétrons podem ser doados. Aqui o exemplo. A molécula de água, ela pode doar um par de elétrons para a espécie H+.
gerando a espécie H3O+, mas perceba que doou par de elétrons, logo uma base de Lewis. E a amônia também pode doar um par de elétrons do átomo de nitrogênio para um átomo de H+. Doou elétron também pode ser considerado uma base de Lewis. Aqui no caso, H+ é o ácido que pode receber elétron, água e NH3 são bases que podem doar par de elétrons. Vamos fazer alguns exercícios, pessoal? Número 1. Nas reações abaixo, indique os pares conjugados, os ácidos e as bases. Então, façam aí o exercício, pausem o vídeo, né? Depois confiram a resposta comigo. Bem, aqui primeiro eu tenho que marcar os pares conjugados. C2H5O- vai ter como par conjugado C2H5OH e NH3 vai ter como par conjugado NH2-. A gente faz isso por semelhança. E aqui o que nós vemos? C2H5O-, o que acontece com ele para virar C2H5OH? Primeiro, se nós estamos falando de uma reação química e de pares conjugados, temos que usar a teoria de Bronsted-Lowry. Bem, aqui essa espécie ela está ganhando hidrogênio. Toda espécie que ganha hidrogênio é então classificado como uma base. Aqui essa espécie ganha hidrogênio para gerar essa outra. E o NH2- também vai ser uma base, porque ele vai ganhar um átomo de hidrogênio para virar o NH3. Então, temos aqui as bases e os ácidos exemplificados. NH3 e C2H5OH são ácidos e C2H5O- e NH2- são as bases. Esse outro exemplo agora, H3O+, mais CN-, dando HCN mais H2O. Primeiro, vamos verificar quais são os pares ácidos-base. H3O+ com água e CN- com HCN. H3O+, para se transformar na água, perde um átomo de hidrogênio. Se perde hidrogênio, doa hidrogênio, vai ser um ácido. E logo a água vai ser uma base, é o par conjugado. E CN- tem que receber um átomo de hidrogênio para virar HCN. Se recebe hidrogênio, é uma base. E o HCN, então, é um ácido. Aqui nós temos que H3O+ e HCN são ácidos, CN- e H2O são bases. Número 2. Na reação abaixo, o íon sulfeto é uma espécie característica, e aí ele quer saber, é ácido ou base? Primeiro, Arrhenius não fala de S-2, é só se a espécie tiver H+ ou OH-. Então, nós podemos descartar a letra B e a letra E, aqui no caso. O S-2, ele tem elétrons que podem ser doados. Então, segundo Lewis, seria uma base. Aqui está falando que é ácido, descarte também a letra C. E, segundo Bronsted-Lowry, seria um ácido ou uma base? O S-2 ele é muito similar ao HS-. E se nós aqui vermos esse par conjugado, o S-2 tem que ganhar um átomo de hidrogênio para virar o HS-. Se ele ganha átomo de hidrogênio, ele é classificado como uma base de Bronsted-Lowry, resposta letra A. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Escrevam para nós, curtam, comentem, compartilhem. E lembrem-se de se inscrever no canal do YouTube e curtir nossas mídias sociais. Um grande abraço a todo, pessoal. Vamos às aulas!